Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, o caso de hoje é um caso muito doido. Sabe aquelas coisas que parecem coisa assim de filme, de série? Olha, vocês vão se surpreender. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo o que aconteceu nesse caso. Bom, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Richard Hoagland morava em Indiana e trabalhava para uma seguradora. Na época dos fatos, ele estava casado com a Linda Eisler, que era sua segunda esposa. Eu quero dizer, ele já havia se casado anteriormente, se divorciado e agora estava casado com a Linda, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? O casamento ocorreu em 1982 e eles tiveram 2 filhos juntos. Se tratavam de 2 meninos, um chamado Matthew, que tinha 9 anos na época, e o outro se chamava Douglas, que tinha 6 anos na época. A família tinha uma vida muito boa, o trabalho do Richard pagava bem e proporcionava bastante conforto a todos eles. Eles moravam em uma bela casa de 5 quartos em Indianópolis. Tinham uma lancha que Richard mantinha em um lago próximo à casa deles. Richard usava ternos de marca e a família toda costumava sair de férias para muitos lugares considerados exóticos, caros e inacessíveis à maioria da população. A esposa dele, a Linda, o descreveu como um cara muito divertido, que tinha bastante energia e disposição para a família, mesmo trabalhando fora. Quando ele chegava em casa, toda sua atenção era voltada para a família. Bom, tudo parecia extremamente perfeito. Nada poderia estragar a paz dessa grande família feliz. Mas você sabe, né? Se eu tô contando essa história aqui pra você, é porque as coisas não permaneceram assim por muito tempo. Então, no dia 10 de fevereiro de 1993, às 4h45 da tarde, Richard liga do trabalho para sua esposa, que também estava trabalhando. Eu ainda não citei, mas a Linda trabalhava em um centro médico. Bom, ele ligou para sua esposa e disse que estava se sentindo muito mal. Ele disse inclusive que achava que precisava ir para um hospital, pois estava muito mal mesmo. É evidente que a Linda ficou super preocupada. Ela se ofereceu para buscá-lo e levá-lo ao hospital. Richard respondeu que não dava tempo, que ele não iria aguentar esperar que ela fosse buscá-lo, e em seguida desligou o telefone. Ela não teve muito tempo nem de perguntar para qual hospital seu marido ia. Obviamente, ela surtou de preocupação, ela estava apavorada, pois sabia que ele não estava bem e não sabia para onde ele tinha ido. Bom, de qualquer forma, ela precisava terminar o seu serviço e ainda buscar o Douglas, seu filho mais novo, na creche. Ela acreditava que ao chegar em casa, já encontraria seu marido um pouco melhor ou pelo menos medicado, né? Ele teria passado já por um médico, ido para o hospital, algo do tipo. A surpresa dela foi quando ela chegou em casa e encontrou apenas Matthew, sozinho. É claro que ela começou a pensar que algo mais grave tivesse acontecido. Afinal, ele ligou para ela, disse que não estava bem e que precisava ir a um hospital. Ela logo imaginou que o quadro deveria ser grave, então ela ligou para todos os hospitais da região e nenhum deles tinha registrado a entrada de Richard. Algumas horas depois, ela recebeu uma ligação dele e ele começou a dizer que não poderia mais viver assim, que ela ficaria melhor sem ele, e mais uma vez, antes que Linda pudesse dizer qualquer coisa, ele desligou. Ela já estava apavorada quando recebeu outra ligação. Agora ele dizia que não poderia ser preso, que não podia continuar fazendo aquilo e que nunca mais voltaria, e desligou de novo. Logo depois ele ligou novamente, mais uma vez falou várias coisas sobre não poder viver assim e não voltar mais para casa, e como todas as outras ligações, ele também não deixou que ela falasse nada e desligou novamente. A Linda foi até a polícia e disse tudo o que estava acontecendo. Os policiais rastrearam as ligações e uma delas vinha da Venezuela, a outra de Aruba e outra da Flórida. Nada daquilo fazia o menor sentido, e essa situação despertou o interesse da polícia, que começou a procurá-lo imediatamente. Alguns dias depois da denúncia, a polícia encontrou o carro de Richard em um estacionamento do aeroporto de Indianópolis. Eles ligaram para todas as companhias aéreas que operavam naquele aeroporto, mas todas garantiram que nenhum Richard Hoagland embarcou em seus aviões nos últimos dias. Tudo aquilo era muito difícil para Linda e para as crianças. Os meninos pensavam que a qualquer momento
o pai entraria pela porta da frente da casa e tudo voltaria ao normal. Mas é claro que isso não aconteceu. Além da falta sentimental que o Richard fazia, tinha também a questão financeira, afinal ele era a principal fonte de renda da família. Como a Linda ia manter o mesmo padrão de vida, sustentar aquela casa, fazer tudo o que tinha que fazer sem o marido? Bom, ela precisava tomar as rédeas da situação, pelo menos por enquanto. E foi quando ela descobriu que eles estavam passando por maus bocados financeiros. Richard havia estourado vários cartões de crédito e até falsificado a assinatura dela para obter um empréstimo pouco antes de seu desaparecimento. Tudo aquilo começou a desmoronar em cascata. Linda não conseguiu pagar as escolas dos filhos, em seguida perdeu a casa pela hipoteca que estava atrasada, perdeu o carro, além dos cartões de crédito que não preciso nem dizer que ficaram sem ser pagos. Ela teve que pedir falência e voltar a morar com seus pais. Linda conseguiu na justiça um divórcio, afinal, ele não havia voltado para casa. Ela também conseguiu retirar todas as dívidas de seu nome e deixar apenas no nome de Richard. Ele que teria que pagar os impostos, os empréstimos e as faturas atrasadas de 26 cartões de créditos diferentes. Então, após alguns meses do desaparecimento de Richard, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Isso porque Matthew e Douglas receberam cartões de aniversário de seu pai desaparecido. Nos cartões havia $50 em dinheiro, como se fosse um presente para cada um dos meninos. Isso deixou os meninos muito confusos, porque eles não entendiam muito bem o porquê de seu pai ter desaparecido da face da terra. Em um dos cartões estava escrito basicamente: Doug, tenha um ótimo aniversário. Você é um ótimo garoto e eu te amo muito. Peça para sua mãe ajudar você a comprar alguma coisa com esse dinheiro, ou você pode guardá-lo se quiser. Talvez em breve possamos nos ver novamente. Após o recebimento desses cartões, a polícia começou a desconfiar de Linda. Eles achavam que ela poderia ter tirado a vida do próprio marido por ter descoberto as dívidas e agora enviado esse cartão para meio que despistar as investigações. Na verdade, várias teorias foram criadas. Levaram em consideração que talvez ele estivesse envolvido com algo perigoso e tivesse que fugir, ou que realmente sua mulher o matou para receber algum seguro ou algo do tipo. Falaram também que talvez tudo tivesse sido armado para que se livrassem das dívidas. Talvez Richard fugisse primeiro e depois o restante da família fosse atrás. Mas a única certeza que as autoridades tinham naquele momento era que a Linda estivesse envolvida de alguma maneira. Eles a questionaram sobre várias coisas e a interrogaram por horas, mas não conseguiram nenhuma confissão e nem encontrar alguma evidência que ligasse ela ao desaparecimento de Richard. Bom, com tudo isso que estava acontecendo, a Linda começou a ficar paranoica. Ela estava enlouquecendo, ela acreditava que estava sendo vigiada 24 horas por dia, que haviam pessoas seguindo ela, que suas correspondências eram checadas antes dela receber e em seguida fechadas novamente para que ela não percebesse que alguém tinha lido as suas cartas. Todos os carros que passavam ou paravam em frente da sua casa para ela pareciam ser suspeitos e até mesmo dentro da casa ela cismava que alguém estava mudando as coisas de lugar para confundi-la ou até mesmo vigiando ela dentro de sua casa. Bom, pessoal, a Linda não estava tão doida assim, porque o seu pai chegou a encontrar um dispositivo ligado à linha telefônica deles que gravava as chamadas. E quando ela soube disso, ela começou a surtar mais ainda. Para ela, seu marido estava envolvido com algo muito perigoso e como ele havia fugido, essas pessoas agora estavam atrás de sua família. Como ela temia pela segurança de sua família, ela pegou seus filhos e seus pais e levou todos para morar em uma outra cidade chamada McCardsville, em Indiana. Ela colocou tudo no nome de seus pais para dificultar que alguém a rastreasse. Ela até pedia para os meninos pegarem o ônibus da escola na frente da casa de um vizinho para que ninguém descobrisse onde eles estavam morando. Eles viveram assim por 6 meses. Só após 6 meses que a Linda se convenceu de que já fazia tempo suficiente para que todos tivessem esquecido de seu marido e de sua família. Eles voltaram a viver sua vida normalmente, mas a sensação de paranoia voltou para Linda. Isso porque a polícia também ainda estava de olho nela para tentar descobrir o possível paradeiro de seu marido. E ela chegou a dizer que se sentia como uma prisioneira em liberdade. Mas ela não iria desistir de ter sua vida de volta. Ela batalhou muito para restaurar a normalidade de sua família. Ela até se casou novamente e seus filhos cresceram. Então, em 2003, como Richard não havia sido visto novamente
e ninguém teve notícias dele, a polícia atualizou o status dele e agora, ao invés de um cara desaparecido, ele era um cara morto perante as autoridades. Bom, eu sei que vocês devem estar calculando aí, mas eu vou ajudar vocês. Ele desapareceu em 1993 e agora estamos em 2003. Fazem 10 anos do desaparecimento de Richard e ele foi dado como morto. O que podemos presumir a partir daí é que cada um a partir de agora seguiu a sua vida e viveu feliz para sempre, não é mesmo? Nananina não. A partir de agora as coisas ficam ainda mais loucas. Vamos correr um pouquinho no tempo e agora estamos no ano de 2016. Linda vive sua vida normalmente, já nem se lembra de todo o furacão que passou pela sua vida. Ela está em sua casa com seu novo marido assando biscoitos. O telefone toca e quem está do outro lado da linha é um detetive chamado Anthony Cardillo. Ele é do departamento do xerife do condado de Pasco, uma cidade no estado da Flórida. Ele então pergunta a Linda se ela conhece Richard Hoagland. Ela começa a tremer com essa pergunta, mas responde: sim, eu conheço. Esse é meu ex-marido, mas ele já faleceu há 23 anos. O detetive do outro lado da linha fica tipo, como assim ele morreu? Ele então diz pra ela, bom, seu ex-marido morto está aqui sob custódia, bem aqui na Flórida. Linda ficou sem reação. Eu imagino o que se passou na cabeça dela, né, pessoal? Porque, tipo, ela viveu um inferno. Foi até suspeita de ter feito algo com ele. Achava que ele estava morto, seguiu sua vida e agora, 23 anos depois, recebe essa ligação? Você no lugar dela teria ficado feliz com essa notícia? Eu acho que eu não ficaria não. You were at all glad to hear that he was still alive? I don't remember that feeling. Ela descobriu naquele momento que Richard tinha assumido outra identidade em 1993. Ele teve um recomeço, uma vida totalmente nova, uma esposa, um novo filho, uma nova família, sem dívidas e sem qualquer dor de cabeça. O que aconteceu naquele fevereiro de 1993 foi basicamente assim. O Richard deixou Indiana e foi para Palm Beach, na Flórida, onde ele alugou um quarto de um cara chamado Edward Semansky. Edward tinha um filho chamado Terry Semansky. Terry havia morrido em 1991 em um acidente de pesca. Richard descobriu isso porque encontrou alguns documentos de Terry enquanto estava no quarto alugado na casa de Edward. Edward contou para Richard sobre seu filho, falou basicamente tudo sobre a vida do seu amado filho, e o Richard usou isso a favor para roubar e assumir a identidade de Terry. Entre todos os documentos que Richard achou de Terry, estava a certidão de óbito do homem, e de alguma forma o Richard conseguiu transformar essa certidão de óbito em uma certidão de nascimento. Ele fez isso em um cartório de Ohio. Isso pra mim é o mais bizarro. Como que ele conseguiu essa proeza, né? Tipo, chegou no cartório e falou, ei, aqui tá a minha certidão de óbito, você pode por favor me dar a minha certidão de nascimento? Bom, não faz sentido pra mim. Mas independente dos meios que ele conseguiu essa certidão, a partir dela ele conseguiu atualizar os documentos pessoais de Terry. Ele tirou uma carteira de motorista no Alabama e outra na Flórida. E a partir daí, viveu os 20 anos seguintes com a identidade de Terry Semansky. Ele se casou em 1995 com uma mulher chamada Mary Hickman e tiveram um filho juntos. Ele comprou várias propriedades em Zephyr Hills. Ele morava em uma das casas e as outras ele alugava para fazer uma grana extra. Ele até obteve uma licença de piloto, tudo isso utilizando a identidade do Terry. Eu imagino a cara de palhaça da coitada da Linda ao saber que enquanto ela estava lá falida por causa dele, ele estava tendo uma ótima vida. A Mary, a nova esposa dele, dizia que quando tentava falar sobre seu passado, sobre a infância dele ou algo do tipo, ele sempre mudava de assunto. Ela realmente não tinha ideia que Terry na verdade era Richard. Eu imagino que para Mary também deve ter sido um baita choque descobrir que seu marido, pai de seu filho, era um baita mentiroso que havia assumido a identidade de um cara morto. Imagina para os filhos envolvidos então. 2 deles pensavam que seu pai tinha morrido, e o outro achava que seu pai era um cara que na verdade estava morto. Na verdade, ele não sabia a verdadeira identidade de seu pai. Essa história afetava muito a vida de todas as pessoas que estavam envolvidas. Mas como foi que ele foi descoberto, pessoal? Acontece que o sobrinho do verdadeiro Terry, o que tinha falecido em 1991, resolveu pesquisar sobre sua família e fazer uma árvore genealógica. Imagina a surpresa do menino ao descobrir que seu tio Terry, que havia falecido em 1991, tinha se casado em 1995. Eu imagino a cara do garoto ao fazer essa descoberta, tipo, gente, isso não pode ser possível. Após essa descoberta,
Eles não contataram a polícia durante 2 anos por 2 motivos. Primeiro, eles não sabiam se o Terry verdadeiro tinha fingido sua morte ou algo do tipo, ou se a identidade dele havia sido roubada, e se fosse o caso, se não tinha sido roubada por alguém perigoso. Mas em 2016, o sobrinho do Terry decidiu que não queria mais guardar esse segredo. Ele foi até a polícia e contou tudo a eles, ele queria saber a verdade. E em julho daquele mesmo ano, a polícia foi atrás de Terry, que na verdade era o Richard. Em um primeiro momento, ele afirmou que era mesmo o Terry Semensky. Ele pegava a carteira de identidade assim e falava para os policiais: olha aqui, eu sou o Terry, ó, a minha foto, aqui, eu sou o Terry. Vocês estão enganados, deve estar havendo algum erro. Mas então a polícia confrontou ele com o atestado de óbito do Terry. Ali, ele sabia que tinha sido pego e resolveu confessar tudo. Então agora a polícia acreditava que ele tinha realmente fugido por conta de sua situação financeira, ou de estar envolvido em algum negócio perigoso. Mas ao confrontá-lo, descobriram que não. Ele disse apenas que não queria mais a sua família, que não queria mais a sua esposa, que a situação financeira ele resolveria, pois ele sempre foi uma pessoa esperta para os negócios. Tanto que conseguiu se tornar bem-sucedido em suas 2 vidas. Endividado sim, mas caloteiro nunca, segundo as suas próprias palavras. O que ninguém entendia era por que ele simplesmente não se divorciou como uma pessoa normal faria. Ele disse que mesmo se divorciando, ainda teria que ter contato com seus filhos e ver a sua ex-esposa, e que ele não queria aquilo. Sua atual esposa não ficou feliz em saber de tudo isso. Ela se divorciou e lutou para ficar com todas as propriedades, e até conseguiu ficar com a maioria delas. Os investigadores queriam acusá-lo de fingir sua própria morte e também condená-lo a arcar com todas as dívidas deixadas em 1993 pelo Richard, além de acusá-lo de estelionato. Mas não conseguiram, pois todos esses crimes já haviam prescrevido. A única coisa que conseguiram foi acusá-lo de roubo de identidade agravado, e ele foi condenado em 2017 a 2 anos de prisão. Depois de toda a bagunça que ele causou na vida de várias pessoas, fez a Linda declarar falência, se sentir perseguida, ser acusada de estar envolvida em seu desaparecimento, ele pegou apenas 2 anos de prisão. E detalhe, viu? Ele foi solto em abril de 2018 por bom comportamento. Agora ele estava livre para terminar de viver sua vida em paz, sem dívidas, com uma propriedade que lhe restou e sem ter pago sequer 1 mês de pensão para seus filhos. Linda achou a pena de Richard muito injusta. Ela demonstrou total indignação com a condenação dele em todas as entrevistas que deu. Mas eu quero saber de você, você acha que a pena do Richard foi injusta? Na minha opinião, a pena dele foi sim muito curta, porque assim, o dano que ele causou na vida da Linda foi muito grande. Fora tudo que os filhos passaram, tudo que a nova esposa passou, né? Todo mundo foi enganado, teve prejuízo para várias pessoas ali. E ele ficou no bem bom, né? Porque pegou aí, não pegou nem 2 anos de prisão e ficou livre. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.